Vou abrir aqui o último slide que a gente viu ontem. Ontem não, na última. Foi esse aqui, né? Foi. E aí a gente fez aquela atividadezinha de fixação, não foi? Isso. Beleza. Uhum. O senhor está bem, professor? Tô bem. Uhum. Vamos lá. Vamos. Ó, eu vou sempre que possível eu vou recapitular a etapa que a gente tá? Pra gente poder mapear muito bem os processos, tá bom? Certo. Então eu tenho uma etapa número um, que é quando a gente vai desenvolver caso clínico, né? Pegar as informações ali principais do paciente, né? Na etapa 2, eu tenho nosso checklist para admissão segura na ventilação mecânica. E foi justamente aqui que a gente finalizou, tá? Sim. Hoje nós vamos começar uma nova etapa, que é quando a gente vai começar a individualizar os parâmetros ventilatórios. Só que eu preciso fazer uma preparação para entrar aqui. Eu preciso fortalecer contigo algumas bases muito importantes da ventilação, para que quando a gente for desenvolver esses parâmetros, né, individualizá-los, isso não seja robótico, tá? A gente não tem ali a ideia de que é uma receita de bolo e a gente vai fazer sempre a mesma coisa para todo mundo, porque isso não é correto. Então a gente vai fortalecer essas bases, entendê-las, para poder após isso individualizar, tá? Ok? Certo. Tá? Então a gente vai começar falando sobre alguns gráficos da ventilação mecânica. Por que é tão importante a gente compreendê-los? Porque mesmo com um paciente entubado, mesmo ele estando sedado, às vezes, muitas das vezes, não conseguindo se comunicar com a gente, né? Verbalizando, mas ele consegue sim conversar com a gente de outra forma, pelos gráficos de ventilação. Ali eu Uhum. consigo entender se ele está bem sincronizado, ali eu consigo entender se o volume corrente que ele está recebendo está adequado, se ele quer mais, se ele quer menos, se ele participa ou não da ventilação mecânica. Então a gente consegue ter uma comunicação com ele pelos gráficos de ventilação. E existem vários gráficos, tá? Vários, vários, vários. Mas existem três deles que têm um destaque maior, por eles estarem mais comumente na nossa rotina, que são os gráficos escalares, tá bom? Aqui à esquerda eu deixei os gráficos escalares dentro da modalidade que é controlada a volume, que é o VCV, tá? E aqui à direita eu também deixei os mesmos gráficos escalares, só que na modalidade que controla a pressão. Aqui eu sei, né? Eu sei Isso, que é isso, o PCV, isso. tá? Mas o modo PSV é muito semelhante, tá bom? Uhum. Ao formato, às características do gráfico, então pode meio que servir para ambos, tá? Para tu teres uma ideia mais geral, ok? Então aqui à esquerda são os gráficos escalares de controle a volume e aqui de controle a pressão, tá bom? Assim. Primeiro eu vou falar esses daqui da esquerda, tá? Apresentar eles. Por que eles têm esse nome? Gráficos escalares, escalares. Porque eles trabalham em cima de uma escala. E essa escala é a escala tempo.
Sim. Então, quando tu leres algo, ouvires algo, né, ali num ambiente mais técnico a respeito de ventilação, e alguém fala assim, porque o gráfico volume-tempo, fluxo-tempo, pressão-tempo, tu já sabe que a pessoa está falando dos gráficos escalares, tá? Então, ele sempre vai ter esse final, tempo, volume-tempo, fluxo-tempo, pressão-tempo. Algumas individualizações que a gente pode já mencionar a respeito de cada um. Primeiro, nem sempre é nessa ordem aqui. Tá? Depende muito do modelo de ventilador, marca de ventilador. Tem alguns, por exemplo, que deixa você escolher a ordem que você quer. Eu quero o de volume aqui embaixo e o de pressão lá em cima. Eu quero o de fluxo para cá ou para lá. Tem outros que até deixam tu escolher quantos tu queres ver. Eu não quero ver os 3, só quero ver 2. Aí tu pode botar só 2 na tela. Eu quero ver só um. Pode colocar só um na tela. Tem alguns ventiladores que deixam até tu mudar a cor do gráfico. Então isso é muito à mercê de cada modelo de ventilador, tá? Mas a base deles é a mesma sempre. Então, independente da máquina que tu tiver na tua frente, se tu tiveres os gráficos escalares e saber te situar, saber onde está cada um deles, é isso que tu precisa, tá bom? É. Nesse ventilador aqui que a gente está trabalhando, ele coloca o gráfico de volume lá em cima, o de fluxo no meio e o de pressão aqui embaixo, tá? Vamos falar primeiro aqui da esquerda, tá? Dentro do modo de controle a volume, que é o VCV. O gráfico volume-tempo, ele tem a unidade que é dada em ml, tá bom? ml, tá? É dado em ml. Então isso te ajuda, às vezes, é uma dica, né? Meu Deus, onde é que está o gráfico de volume? Tu olhar para a escala e olhar a unidade, ela vai te ajudar, né, a identificar aquele gráfico ali. Então, volume é dado em ml, o fluxo em litros por minuto e a pressão em centímetro de água. Tá? Então a unidade ela ajuda a tu mapear e saber a posição de cada um. Tá? Ela já vai te dar uma dica legal. Alguma dúvida até aqui? Não, senhor. Legal. Uhum. Além disso, existem também algumas peculiaridades sobre cada um. Por exemplo, o gráfico de volume é o único que sai do zero e volta para o zero. E a leitura dele é só com valores positivos. Vê que o gráfico ele só tem desenho para cima, né? Sim. Então só valores positivos. Ele é o único que é assim. Se tu olhar o de fluxo, aí tu vai falar assim, Walter, mas o de fluxo ele também sai do zero e volta pro zero. É verdade? Só que a leitura dele é tanto positiva quanto negativa. Sim. Ele é o único também que faz isso. E lá embaixo, deixa eu só apagar que ficou um pouco poluído. E lá embaixo, o gráfico de pressão é o único que não trabalha em cima do zero. Vê que ele está acima do zero? A linha do zero está aqui embaixo. Ele trabalha acima dela. Por quê? Porque o gráfico de pressão a gente consegue configurar, né, escolher, definir, setar, né, como a gente fala. A gente consegue setar um valor de pressão mínima para sempre ter ali ao final do ciclo respiratório ficar um pouquinho de pressão lá dentro para evitar com que o pulmão feche completamente. Então o ar vai entrar e na hora que ele estiver saindo, ao invés dele esvaziar todo o pulmão, exato, ele não deixa isso acontecer. E enche. Na hora que ele está esvaziando, ele para. Ele deixa um pouco de pressão lá dentro para evitar esse colabamento. É por isso que tu vê essa sobra aqui, ó. É a pressão mínima lá dentro que vai ficar sempre ao final do ciclo respiratório. Então teve a inspiração,
Teve a expiração, parou. E tem o E essa, residual, né? Esse que é o residual que o senhor falou? não, Não. residual é um Ah, tá. conceito que se aplica só para pessoas que respiram espontaneamente, como eu e você, Ah, tudo bem. tá? Esses mecanismos, inclusive, que asseguram, né, o volume residual, eles estão todos afetados aqui quando o paciente está em ventilação mecânica, tá? Então, por isso que ele precisa de uma pressão mínima para evitar Uhum, esse colapso total do pulmão. O perfeito. nome dessa pressão mínima é a PIP. Ah, perfeito. Essa é a PIP. Tá? Ah, sim. Então, qual o principal papel da PIP? Evitar o colapso pulmonar, Perfeito. tá bom? E essa sigla é uma sigla em inglês, né? De pressão expiratória final positiva. Ou dependendo de quem traduziu, né? Ah, Pressão expiratória positiva final, é a mesma coisa. Tá? perfeito. Então, em resumo, é a pressão que fica no final da expiração. O ar entrou, Perfeito. o ar está expirando e ela fica lá no finalzinho, tá? É justamente esse nível de pressão que tu vê aqui acima da PIP. Esse é o único gráfico também que trabalha dessa forma. Tá? Então tu Hum, consegue já entender algumas individualidades, ó. Tá bom? Ele sai da pressão mínima e volta para a pressão mínima, que é a PIP. Ok? perfeito. Alguma dúvida? Não, não. Legal. Muito legal. Quando eu comparo agora eles, né, entre as características dos modos, o formato deles é diferente, né? Não totalmente, mas uma parte dele é. Aqui a volume, tu percebe que no gráfico escalar volume e tempo, essa fase de enchimento do pulmão, ó, ela é bem reta, reta, até chegar no volume que tu definiu. Ah, Walter, mas ela tá inclinada, ela não tá reta assim. Eu entendo isso. Sim. Mas percebe que a curva, ela é bem linear. Consegue ver? Sim. Por que que isso é dessa forma? Porque o fluxo em VCV, ele tem um padrão constante, padrão fixo. Fluxo em ventilação é a mesma coisa que velocidade. Velocidade de quem? Do ar. É a velocidade que a máquina vai jogar o ar para o paciente. Imagina que tu tens um copo de 500 ml, tá? Tu vai beber uma água, vai encher o copo. Qual que é o volume máximo que vai dar ali? 500 ml? 500 ml. Ah, eu quero mais. Paciência. Sim. Quero menos. É 500. Não dá. Ah, mas eu posso encher esse copo rápido ou eu posso encher devagar. Ah, isso é verdade. Então a velocidade tu pode mudar, mas o volume é constante. Então a velocidade tu vai escolher o valor. Ah, quero uma velocidade de enchimento de 25. E assim será. Logo no início da inspiração, rapidamente essa velocidade, ó, ela é atingida. E ela Se fica até o mantém. final. Então esse conceito que tu acabaste de perceber se mantém, tem um nome mais técnico também para isso. A gente chama de volume constante. Desculpa, volume não, fluxo constante. A gente está falando do gráfico de fluxo, tá? É de baixo, né? Então, por que que lá no gráfico volume-tempo, o volume tem um enchimento linear? Por quê? Por causa do padrão do fluxo, que é constante. Nada vai impedir ele de manter aquela velocidade. Então, se é constante, a curva é linear, ok? Sim, sim. Bastante pouquinho. Lembra que o modo VCV tem o volume e o fluxo constantes, né, fixos, Sim, e a pressão é livre? sim. Lembra, isso foi o assunto da última Do mentoria, última, assim. né?
Então, lá no gráfico de pressão, a forma dele expressar para você que ele não consegue controlar aquele gráfico é dentro de um padrão ascendente. Porque se ele pudesse controlar o gráfico, seria um formato quadrado. Igual como é aqui o fluxo. Sim. Só que ele não faz isso. Então, se precisar, a pressão sobe. Se não precisar mais, ela baixa. Ok? Ok. Agora vamos fazer uma comparação lá com as características de pressão, para a gente ver as diferenças. De cara, tu já percebe que lá no gráfico escalar volume e tempo, o enchimento do volume ele já não é mais linear, ele é curvado, né? Uhum. Ele é abaulado, convexo, sei lá, usa o termo que tu quiser. Uhum. Aí a pergunta é, por quê? Uhum. Se tu sabes a resposta daqui, basta tu olhar para cá. Aí eu pergunto, o fluxo aqui é constante como aqui? Não. Não é. Isso aqui já é um fluxo que é desacelerado. Então ele atinge rápido a velocidade no início e depois ele começa a perder velocidade. Por isso que o formato da curva de volume ela tem um padrão arredondado, mais abaulado. Porque o fluxo é desacelerado. Por que o volume aqui tem um formato linear? Porque o fluxo é constante. Por que o volume tem um formato curvado? Porque o fluxo é desacelerado. Desacelerado. Ok? Ok. Beleza. Esse aqui não é um modo que controla a pressão? Aqui? É o litro, sim. É. Então, se ele controla a pressão, tu escolheu quanto vai ser de pressão, rapidamente ele atinge a pressão que você definiu. Ó, pau, atingiu. Rápido. E aí o que ele faz? Fica até o final. Sim. Ele controla a pressão. Então por isso que o padrão do gráfico pressão-tempo aqui tem esse formato mais quadrado, retangular, depende de quem interpreta isso aqui. Mas o que tu precisa saber é que a pressão vai ser fixa. Porque o modo faz isso. O modo PCV e PSV, eles têm volume e fluxo livres e a pressão é fixa. E lá no volume controlado é o contrário. Volume e fluxo são fixos e a pressão que é livre. A pressão que fica oscilando, mudando. Então, aqui a volume, quem oscila é a pressão. E em modos pressóricos, quem oscila já é volume. Ok? Sim. Entendeu legal isso aqui? Sim. Eles trabalham em conjunto, né? Se for para Como analisar. assim? Como eles Não, trabalham? Eles quem? enquanto o volume corrente, que é o primeiro gráfico que o senhor explicou, Tá, eu quando vou te não, ensinar, a discutir ventilação mecânica, tá? sim, Agora que eu tô te apresentando eles, tu já tem conhecimento técnico para direcionar sobre o que tu tá argumentando. Por exemplo, tem 6 gráficos aqui. Quando tu certo. falar eles, eu olho para os 6. Por isso vocês, tá. Agora, se tu falar assim, Walter, aqui nos gráficos escalares de controle a volume, aí eu já vou olhar para Ah, 3. tá. No gráfico fluxo-tempo, aí eu vou olhar para 1. Hum, Olha, aqueles dois lá no modo de pressão, tu vai ficar meio perdida. Né? Então, tu estás falando de qual gráfico agora? eu estou falando, comparando o volume pressão e volume corrente. Vamos lá. Se o senhor Vamos lá. Olha só. A gente tem que ir devagarzinho e corrigindo. Qual que é o gráfico volume e pressão? Me diz qual é deles. Tem é esse o que nome. fala que está falando da PIP. Esse aqui? Sim, Ou esse aqui? o primeiro. Esse aqui? Sim. O nome desse gráfico é volume e Volume, pressão?
O nome desse gráfico é volume, Tem volume escrito volume, aqui? não, é pressão corrente, acho que você colocou. Pressão, tempo. Pressão, é que depois eu vou fazer de uma forma que fique melhor para mim. Tipo, eu vou colocar pressão, tempo. Igual como o senhor falou agora. Aí tem o volume tempo, então é fluxo tempo Agora sim tu e tá falando pressão. correto. Só que tu falou É, volume e pressão. Não existe é, esse gráfico. tá. É que depois eu vou melhorar aqui. Não tô Tá? anotando. Se o senhor. Beleza? Tá, pode falar. Não, pode perguntar. É só que no meu visual aqui, no que eu estou vendo no Uhum. visual, para mim, eu vejo que eles não conversam, mas eu consigo ver a diferença entre eles. Entre Enquanto, eles, quem entre de os novo? 6 gráficos, tá? Tá. Entre os 6 gráficos. Quando eu falo aqui do volume, do volume, pressão, o volume que a gente está falando aqui é o volume ml, que não dá para me ver direito aqui, Não, ainda não tá legal essa tua linguagem. é porque eu não tenho Vamos lá, vamos a lá, vamos lá, habilidade, vamos lá. professor. Então, Tem. Se não tu deixar eu tenho. te explicar e direcionar, tu vai O conseguir, senhor está tá? explicando, professor. Vamos lá. Ó, primeira coisa, o que tu tem que falar? É em qual das duas colunas tu tá argumentando. Essa coluna aqui é uma coluna VCV, ou é uma coluna volumétrica, ou é uma coluna do modo volume controlado. Aí eu vou olhar só para cá. Aqui à direita é uma coluna agora de gráficos de modo a pressão, ou pressão controlada, ou PCV. Aí eu vou olhar só Tá, para cá. Primeiro tem que me dizer para tá, onde que eu tenho que olhar, certo. tá? Depois que tu me disser para onde que eu tenho que olhar, tu vai Uhum. dizer o nome do gráfico que tu quer que eu olhe. O Aí primeiro eu é vou volume acertar. tempo, não é isso, professor? O O primeiro, primeiro os, de os onde? primeiros. Porque. Não, é só eu estou montando um para mim. Os 2 gráficos, os 2 primeiros de cada um, tá? Só para fazer minha anotação para eu tentar explicar. Eles são volume tempo. O segundo está falando do fluxo, é fluxo tempo. E o terceiro é pressão tempo, não é isso? Isso. De cada um. O que eu estou querendo falar aqui do modo dos gráficos VCV e PCV Tá, tu é falou no das duas colunas, sim, VCV e PCV. sim, é o que eu estou tentando, no meu visual, tentar explicar. Que Tá. eu consigo ver aqui, falando dos 6, nesses 2 modos, VCV e PCV, quando é o PCV, o gráfico volume-tempo e fluxo-tempo, eles ficam trabalhando unidos, vamos dizer assim. O que é Igual, unidos pra ti? É isso que eu não consegui igualmente, entender. é igual. O senhor consegue ver que o senhor até riscou ao lado, eles conversam entre eles. E Não, lá, não, não pensa do assim, não. pressão, não, 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 não pensa assim, não, tá? tá bem. Na hora que tu puxa o ar, vai lá, puxa o ar. Solta, solta. Aí. De novo, puxa o ar. Beleza, deixa eu te perguntar uma coisa. Na hora que tu puxou o ar, teve volume? Deixa eu lá. Sério, professor? Teve, né? Se entrou ar dentro do teu pulmão, tem volume, não tem? Senhor, sim. Beleza. Teve uma velocidade? Teve, Teve. teve, sim. E se tu encher o teu pulmão de ar, teve uma diferença de pressão lá dentro? Sim. Todos vão acontecer ao mesmo Ah, tempo. tá. Caiu minha tese, entendi. Perfeito, Entendeu? Tudo é de forma simultânea. Só que cada um dentro da sua característica. perfeito. Entendeu? Eles não vão dois começar e um vai ficar parado para começar depois. Não existe isso. Tudo acontece ao mesmo tempo. Tá? Certo, tá bom. Agora, nota que eu desenhei, né? Eu pintei aqui parte do gráfico. Uma parte dele eu não risquei, não pintei, não fiz nada. Tu percebeu isso? Sim, é o que está, vamos dizer, abaixo do nível ali do gráfico. Bora falar dos dois de cima aqui? Sim, senhor.
Eu risquei alguma coisa aqui? Não, E aqui? também não. Tem alguma diferença no desenho entre elas? Tem. Então, me Tem diz qual é a pouquinho. diferença. Aqui, no meu olhar, tanto que tem as linhas por trás. Linhas por trás, eu quero Isso, só que tu olhe o lá do gráfico caderninho. amarelo. Tá, mas aí eu tô vendo as linhas lá atrás. Não, só olhe Esse, o. o volume tempo, ele parece inclinar um pouquinho quando ele vai finalizando. É porque eu não consigo Eu mostrar. vou fazer Ou melhor pra não, ti. Eu vou fazer não tem melhor. tempo. Olha lá, vamos lá. Eu vou cortar só essa parte, Tá, tá? Ó, vou cortar só essa parte aqui. Tá vendo o gráfico aqui? sim, E eu vou cortar só a outra parte lá do outro gráfico. sim. Me diz qual é a diferença desse desenho aí. Agora eu não tô vendo. Então, tu Eu entende que tu tentei tem me, que filtrar mais a tua visão? eu tentei me guiar lá, tem aquela linha de trás do próprio Esquece, caderno. esquece Estou essa tudo linha de falando, trás. senhor. Eu acho que é a quarta vez que eu peço pra tu esquecer a linha de trás e tu tá ainda batendo nela. Esquece, essa linha de trás aqui é só uma grade. Tem Certo, ventilador que tem ventilador que não tem. Tu tem que olhar para tá o bom, gráfico. tá certo. Tem diferença nesse formato aqui entre eles? Ah, não, Então tu já percebestes aonde é que tu tem que olhar quando eu te pergunto aqui, ó. Olha aqui e olha aqui. Tem diferença no formato aqui? não, Tá. Então bora olhar agora para os dois gráficos fluxo-tempo. Olha isso aqui e olha isso aqui. Tem diferença? também não, não preciso. Agora olha lá no gráfico pressão-tempo. Ele desce e fica. Aqui ele desce e fica. Tem diferença? Não, também, penso que Exato. não. Exatamente isso. Essa parte aqui é a parte da respiração, é a fase do ciclo expiratória. Respiratório. Então a diferença entre eles ocorre apenas na inspiração. Ocorre apenas na forma que o ar sai da máquina para o paciente. Em resumo, a máquina só consegue influenciar diretamente o que vai para o paciente. Como o ar vai sair, ninguém controla. Não existe modo ventilatório que modifique isso. Então, se for pressão, se for modo a volume, se for modo pressão disso, não interessa. A fase expiratória, ela tem a mesma característica. Ninguém controla ela. Conseguiu entender? Sim, Então, na hora que tu muda o modo, eu vou esse aqui ventilar volume e esse aqui eu vou mudar para pressão. A única coisa que tu vai influenciar é na inspiração. É como o ar vai sair da máquina para ele. Se vai ser fixo, se não vai ser fixo. Se o fluxo vai ser constante ou não. Se a pressão vai ser livre ou vai ser fixa. É só isso que tu vais mudar. É a forma que o ar vai sair da máquina. Mas a forma que ele vai voltar é igual. sim, Então a fase expiratória ninguém controla. Ok? ok. Já te dei um spoiler em dividir a fase do que é o período inspiratório e o que é o período expiratório. Se eu fizer um corte aqui no meio, ó, aqui, 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 um lado é a inspiração e para o outro lado tá É isso. a expiração. Aqui é a mesma coisa. Para um lado tá a ins, para o outro lado tá a Isso. expiração. E o que é muito importante disso aqui é tu te acostumar com essa visão. Vou até apagar tudo. Posso?
Não, tá tão bonitinho. Uf, Quer salvar? para te obrigar a estudar, a rever a aula, tá? Tu tem que te acostumar com essa visão aí, ó. Com isso aí, ó. Ah, Porque muitas coisas avançadas, né, que assim, as pessoas fazem essa divisão errado, tá? Alguns temas que elas julgam avançado, outros não. Tudo é importante na ventilação. Muita coisa, entre aspas, avançado, parte disso aqui. Um exemplo, eu não sou especialista em cardio. Eu não sou especialista em cardio. Mas na hora que eu vou atender um paciente, né? Vou ali, tenho uma programação de fazer uma mobilização com ele, alguma atividade, né? Eu vou fazer antes uma avaliação geral, hemodinâmica, para ver se ele está bem para isso. Então, na hora que eu vou avaliar o eletrocardiograma lá no monitor, por exemplo, eu não sou da cardio, não tenho especialidade nisso. Então, algumas alterações do ritmo cardíaco eu tenho dificuldade em classificar qual é qual. Eu tenho dificuldade. Mas eu sei o que é o normal. certo. Então, se eu vejo, por exemplo, um ritmo cardíaco que está aqui, né? Ou, 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 uma coisa. Aí eu vejo o ritmo. Porra, aí eu fiz zoado, né? Hum, Ou, 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 ou. uhum, Nossa, aqui não tá normal. A qual é? Não não sei. Doutor, sei. médico, vem cá. Olha, eu não tô achando esse ritmo regular aqui. O que, é que o senhor acha? Pô, Walter, realmente a gente vai tentar reverter porque é perigoso. Então já sei que esse paciente eu não vou realizar estímulo vigoroso, motor, mobilizar arduamente, porque ele tem alguma alteração ali do ritmo cardíaco que é importante. Aí tu tem um outro paciente que o médico, não, Walter, isso já é basal dele, inclusive ele toma medicação já é um caso cronificado, não vai contraindicar ele de sentar, ficar de pé, caminhar até tantos metros. Isso é dele, ok. Médico libera paciente para banho, para sonda, para procedimento, para transporte. Tu vai Sim, documentar. Mas responde. tudo partiu de onde? Da tua identificação. Então, quando tu vem para cá, isso aqui é o Hum, normal. hum, Isso aqui é o normal. Aí tu vai lá avaliar um paciente. Aí a curva de volume, ao invés de subir e descer, ela sobe, tá descendo e para. Faz isso aqui. É normal isso? não. Então teu olho já fica agudo. Já sabe que alguma coisa está acontecendo. Pô, estou com dificuldade. Físio, vem cá, me ajuda aqui. Pô, tô vendo essa alteração lá no gráfico escalar volume e tempo. Sabe me dizer o que é isso? Às vezes passou batido no olho dele. Mas tu identificou. Tu fostes lá fazer um procedimento com o paciente passar uma sonda. E não foi fácil. Sentou, ele tossiu, enrolava, teve que fazer força e tal. Antes da tua passagem, estava assim. Depois o gráfico veio e ficou assim. Será que tu influenciaste alguma coisa aí, sim ou não? Com certeza. Aí o que foi? Pô, tô com dúvida. Doutor, físio? Poxa, olha, ficou assim após o procedimento. Tá acontecendo alguma coisa importante? Ele tá sentindo desconforto, a saturação tá caindo. Ih, o cara vai ver. E tudo partiu de onde? Da tua identificação. Aí tu tem um gráfico de pressão que o normal dele é esse aqui, né? No modo VCV. O normal é esse. Aí chega na hora, o gráfico fica assim. É normal esse desenho aqui? Não, isso aí Então não. tu começas a entender que a gente não tem a obrigação de identificar e classificar e saber o problema. Não é isso. Tu tem que saber identificar o que não tá normal. Para sinalizar. Para sinalizar, exatamente. E aí, quando tu te acostumas com um padrão de normalidade, é o essencial. Eu sei o que é uma leitura de um eletrocardiograma normal.
Eu vejo as curvas todas presentes em um ritmo sinusal, ótimo. Mas se eu vejo uma que está mais alargada, a outra está invertida, o ritmo está irregular, ei, médico, vem cá. E aí, o que o senhor acha? Posso mobilizar? Não posso? É dele, não é dele e tal. Entendeu? Aí ele vai Sim. direcionar, dar ali o feedback dele, o que ele falar, eu vou escrever na minha evolução. Entendeu mais ou menos como é que funciona? Sim. Show, show, show. E relacionados aos procedimentos de enfermagem, dos 3 gráficos escalares, o que fica com maior risco de alteração é esse. Volume. E acontece muitas vezes pós-asseio, pós-banho, pós-mobilização, porque a enfermagem faz mobilização. Uhum. Né? Tu vai, por exemplo, é, passar as placas de proteção no paciente. Tu vai descer a cabeceira, tu vai jogar para um lado, tu vai jogar para o outro, tu vai puxar para lá, vai trocar a travessa daqui, vai esticar para lá. Para um paciente grave, isso é um estímulo, é uma mobilização. E se ele tiver em ventilação mecânica, é ainda pior, né? E esse é o gráfico que mais pode ser afetado com os procedimentos de enfermagem. Aqui tá ótimo, o volume entrou, volume que entrou, voltou. Maravilha, é isso que eu quero. Sim. Mas se a máquina mandou um volume X, na hora de voltar, ela parou de ler, aí vai começar outro ciclo, ela já vem direto para cá e começa outro já. E essa quantidade de ar foi para onde? Como é que Então, foi 300, foi, sei lá, bora botar um valor aqui, foi 400 e na hora que ele tava lendo a volta ele parou. Esse ar tá fugindo por algum lugar. Será que foi o cuff que desinsuflou? Será que sem querer tu tracionou o tubo na hora que tu lateralizou o paciente? Será que nessa brincadeira de mexe pra cá, mexe pra lá, sei lá, rasgou o circuito do ventilador, tu não percebeu? Pode acontecer, entendeu? E aí, qual que é a ideia disso aqui? É que os gráficos de ventilação mecânica, tu pode monitorar eles durante o teu procedimento. Eles vão estar lá, entendeu? sim. Então, isso aqui é um exemplo só. Eu te dei o quanto que é importante nós sabermos o padrão de normalidade dos gráficos escalares. Ok? Sim. Vamos avançar um pouquinho. Então, eu já te dei o nome deles. Gráfico, volume, tempo, fluxo, tempo, pressão, tempo. Só que em cada um deles existem fases. 2 delas eu já te ensinei. São as principais. Isso. Uma é a ins e a outra é a Isso. expiração. E ainda sem querer querendo, eu te ensinei uma terceira fase, sem dar o nome dela. Professor, É como... desculpa, só uma pergunta. O senhor já Uhum. está gravando a aula? Tá, né? Já tô gravando, Ah, perfeito. Obrigada. tá? Sim. Então esses dois eu já até te antecipei, né? Uma fase é a inspiração e outra fase é a expiração. Mas se a gente parar para pensar, entre cada uma delas ali existe um corte, né? Um princípio onde uma para a outra começar. Um desses cortes eu também já te mostrei aqui, mas sem dar o nome. Foi aquela hora que eu fiz uns cortes assim, ó. Gráfico. Sim. Fazer uns cortes mais simpáticos, peraí. E aqui. Esse corte aqui é a transição. Parou de inspirar e agora vai começar a expirar. Tem um nome esse. E tem um outro ponto importante que é o início de tudo. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Então só nessa brincadeira eu tenho 2, 3, 4 fases. Então essas 4 bem aqui, ó. Ok?
Ok ou não? Sim, sim. Ok, você tá me explicando. Eu vou trocar agora esses símbolos que eu fiz e letras, eu vou trocar por número. Só porque eu quero, tá? Pronto. Só porque eu quero, para facilitar. Então, eu vou apagar isso aqui, pra gente agora identificar cada fase em todos os gráficos. Aonde é o início, que eu vou representar com o número 1, é o disparo. Todo o caminho de subida até chegar no volume que tu queres, todo esse caminho, qualquer ponto, aqui, 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 onde eu Certo. quiser, todo esse caminho, vou representar com o número 2, que é a inspiração. O ar vai entrar para sempre? Não, né? Senão o pulmão, o paciente vai explodir, né? Então ele vai parar, vai fechar essa válvula da inspiração, fecha, e ao mesmo tempo que ele fecha, ele está abrindo outra, que é a válvula da expiração. Então, ele fecha uma válvula e abre outra. Então, esse mecanismo de transição aí, de fechamento e abertura de válvula, eu vou representar com o número 3. E todo o resto, a partir daí, até o próximo ciclo ventilatório, todo o caminho, eu vou representar com o número 4, que é a expiração. Então, essas são as 4 fases do ciclo ventilatório. Dá para fazer a mesma coisa nos outros gráficos? Dá. Ó, o início dele, disparo. Aqui no gráfico agora, fluxo-tempo. Vem aqui onde está o número 1, é o disparo. Certo. Aí tem todo o enchimento onde o fluxo vai ser constante. Ou todo esse caminho aqui eu vou representar com o número 2, que é a inspiração. Tem a transição, né? Transicionou. 3. É a ciclagem. E todo o resto, desce, volta, até o próximo ciclo. Todo o resto eu vou representar com o número 4. Ok? Ok. Bora fazer agora com um pouco mais de participação tua. Aqui no gráfico agora pressão-tempo. Aqui onde eu marquei o início. Qual é o nome dessa fase? É a fase do disparo. Show. É o disparo. Aqui Disparo. eu representei agora, por exemplo, com uma bolinha. Certo. Não é o disparo? Sim, é o ponto zero, ponto Se eu inicial. trocar para um X, deixou de ser disparo? Nossa, não, Se eu botar um Y, deixou de ser disparo? não, Se eu botar um coraçãozinho, deixou de ser disparo? não, Se eu botar um A, deixou de ser disparo? não. Por que é importante eu falar sobre isso? Porque algumas pessoas acham que o número 1 é o que representa o disparo. E não é o número 1. Ele é só um símbolo. Eu poder botar uma seta, qualquer coisa. Ele só está Entendi. representando. O que é o disparo? O disparo é esse ponto específico do gráfico. O que eu vou botar lá, se é uma seta, um X, um Y, um H, um Z, um A, um B, um C, um número, não interessa. O que eu quero saber é aquela área ali, aquela Certo. zona ali. Então esse aqui é o disparo. Se eu passar um risco bem aqui, que fase é essa? Essa daí, ela continua sendo disparo, né? E aí, Não, não vai se dar você... continuidade nesse gráfico aí? Ele vai finalizar ali? Ó, vou te pedir uma coisa. Quando fores dar uma resposta, seja bem objetiva Tá, e curta. Tá? Tu acabou de falar que esse ponto é o disparo. Se eu risquei aqui, como é que certo. tu pode dizer que aqui é disparo também? Se tu acabou de falar que aquele ponto Certo. lá era o disparo. Tá, nesse caso, ele já vai ser a inspiração. Agora, se eu fizer um risco bem aqui, Inspiração, ou aí aqui, inspiração, e aqui, inspiração. e tudo aí o ar tá entrando. Tá Inspiração, inspiração, entrando. inspiração. Até bem aqui assim, ó. Inspiração. Agora lá naquela pontinha lá em cima já mudou. Mudou. A curva não parou de subir bem aqui? Parou. Então aí a coisa mudou.
Então aqui o 2 vai representar a inspiração e lá em cima quem é? Já é a ciclagem. Boa, aí tu coloca 3. E depois daquele pontinho lá de cima, todo o resto quem é? Começa a expiração. É isso. Tá? Então, independente do gráfico escalar que tu tiver, independente dele, tu consegue mapear todas as fases do ciclo ventilatório. E ainda tem outra dica, tá? Outra dica. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade para identificar as fases em um gráfico do que em outro. Normal, acontece. E onde é que está a dica? Bem, eu vou fazer aqui, ó, agora nos modos de pressão para tu entender. Ah, eu tenho facilidade nesse aqui, beleza. Então eu sei que nesse gráfico, esse ponto aqui é o disparo. Se tu passar uma Sim. linha reta e cortar os 3 gráficos, aonde ele corta, vai ser disparo. Entendeu? Sim. Então esse é um macete que eu às vezes dou. Às vezes a pessoa tem mais facilidade para conseguir identificar, né, em um gráfico do que em outro. Certo. Aí uma dica é, passa um traço. Tu sabe que ali é a inspiração, lá no gráfico de cima, onde ele cortar nos outros também é inspiração. Todos não acontecem ao mesmo tempo. Sim. Então tu não vai ter um gráfico que está no disparo e o outro gráfico vai estar na ciclagem. Não. Todos vão caminhar igual. Ao mesmo tempo. Eles vão se construir, vão se desenvolver igual. Ok? Ok. Beleza. Então agora a gente vai puxar um pouquinho mais, tá? Bem aqui, que fase é? É a fase de inspiração. Boa. Inspiração. Tá. E Sim. bem aqui. Inspiração. Boa. Inspiração. Bem aqui. Inspiração. Boa. Bom. Nesse X aqui, o que é? No X. Ah, tá. No X é o disparo. Boa. E aqui? Também. E aqui? Disparo. Aí já começa o processo da ciclagem. Muito. Já pegou o jeito. Então, nesse mesmo Ciclagem. ponto aqui, ó, onde eu botei esse Ah, X, não dá pra fazer. aqui o que é? Ciclagem. E aqui o que é? Ciclagem também. Já pegaste o jeito, né? Fazer em todos. Entendeu? Sim. Bem aqui onde eu botei um Y, o que é? É o expiração. E aqui? Expiração e expiração. E aqui, nesse Y? Esse é o disparo. E esse H? Inspiração. Então, isso, por exemplo, pode ser uma pegadinha de prova. Sim. E pode, de repente, sei lá, como tem questão assim, processo seletivo geral, né? Eles dão um comando te induzindo a uma coisa. E aí, quando chega nas alternativas, eles trocam um número por letra, por símbolo. Gostam de mudar as coisas de lugar, entendeu? Tentando montar alguma pegadinha, mas agora tu já conseguiu identificar. Sim. Então, vou apagar tudinho aqui. Ah, Imagina que tu estás. desculpa. Vou apagar tudinho. Imagina que tu estás avaliando teu paciente e tu identificou alguma coisa ali bem nesse ponto. Aí já começa a Calma, calma, ciclagem. Ah, calma, desculpa. calma. Vamos lá. Calma. A tua É, cabeça, ela vai processar aquilo muito rápido, como já foi aqui agora. sim. Porque tu já sabe quem é, já sabe o modo, já sabe a fase. Pum, ela processa de uma vez. Né? Mas imagina que tu vai discutir isso com uma outra pessoa, que não é especialista como você em ventilação. Mas ela tem alguma conduta que interfere na ventilação e tu vai avaliar ou vai tentar explicar ou discutir com ela a respeito disso. Os riscos e os benefícios, os prós e contras, né, aos procedimentos em geral. A outra pessoa não vai ter o conhecimento que tu tem. Então, às vezes, você precisa desenhar. Por exemplo, eu vou te fazer olhar para aquele ponto ali. Como é que eu faço? Adriana, lá nos gráficos escalares,
no modo de controle a volume. No gráfico, pressão-tempo. Na fase de ciclagem, eu observo alguma alteração importante. Tu não foi aos poucos indo exatamente para aquele ponto que eu queria? Hum. Vou fazer a mesma coisa nesse ponto bem aqui onde eu botei um X. Agora, lá no modo de controle a pressão, no gráfico escalar, fluxo-tempo, na fase inspiratória, eu observo uma alteração. Não fiz tu olhar exatamente para onde eu queria? Bem aqui agora. Lá no gráfico, ou desculpa, lá no modo de controle a pressão, no gráfico escalar pressão-tempo, lá na fase expiratória eu observo alguma alteração. Aí a pessoa vai exatamente olhar para onde você está avaliando e identificando a alteração. Então, primeiro, tu vais falar o modo, para eu saber ou se eu vou olhar para cá ou se eu vou olhar para cá. Depois, tu vai falar o gráfico, que é volume-tempo, fluxo-tempo, pressão-tempo. E depois, tu vai falar a fase, sempre nessa ordem. Então, primeiro identifica o modo, depois tu identifica o gráfico escalar e depois tu identifica a fase do ciclo ventilatório. Ok? Tô sentindo que tu tá empolgada aí. Não, aí eu disse, eu vou apertar um pouco, mas aí apertou bastante. Mas tá bom. Vamos lá. Agora tu vai falar comigo, tá? Eu imaginava que você ia fazer isso comigo. Claro. Ai, sim. Aqui. Faz eu olhar pra cá. Bem, lá no modo, tem um nome específico. Já tá me Gráfico enrolando, escalar. lembra? Não, calma, que eu tô tentando processar na minha cabeça. Ó, Lá tu no gráfico acabou. Não, já escalares. tá errado. Eu não pedi pra tu falar Como o nome do gráfico. A gente começa falando pelo nome do gráfico. Tu a gente acabou de escrever. fala o modo? Pois é. Já pulou. Lá no modo você vê. Boa, é uma forma de falar. Já sei que eu tô olhando pra cá. E aí? No gráfico escala é pressão, isso aqui. Não, isso é volume corrente ou é Tu fluxo? errou das duas. Tu É errou o fluxo. tudo. Não É existe porque esse nome. eu não consigo ler aqui ao lado. Desculpa, eu não consigo ler mais. No gráfico escalar, frequência tempo, isso aqui. Frequência-tempo não existe esse nome desse É gráfico. fluxo. Eu escrevi errado. No Não fluxo existe, tá. tempo Quais são os três gráficos escalares que existem? Fala pra mim quais são os três. é o volume tempo, outro é pressão tempo, e esse é o fluxo, pelo que eu anotei aqui. Fluxo-tempo. Fluxo tempo. Vou falar de novo. Quais são os três gráficos escalares? Três gráficos, eles são o volume tempo, o fluxo tempo e o pressão tempo. Quais são os três modos ventilatórios convencionais? É o VCV, o PCV, o PSV. Quais são as quatro fases do ciclo ventilatório? As quatro falhas do ciclo de Santos. Ah, tá, eu que sinto me emocionando agora. As quatro fases, ah, tá. É o disparo, é porque eu fiquei. É o disparo, inspiração, ciclagem e expiração. Aqui Então, estão o as fases nome de toda a galera tu já conhece. já Tu só tem que explicar organizando. a ordem. Então, primeiro tu fala o quê? É o gráfico escalar que tu fala primeiro? Primeiro tem que falar
É o modo. Então coloca aí, faz um risco, uma seta, pinta, faz o que tu quiser. Número um, preciso, não sei o que que tu vai escrever. Então primeiro tu tem que identificar o É o modo. modo. E depois tu identifica o quê? Depois o gráfico. Boa. E por último, As fases. ou a fase específica que tu quer discutir. É porque todas são um trabalho em conjunto, né? Tá. Então agora faz eu olhar para esse X aqui. Deixa eu rapaz. O modo VCV Boa. é gráfico, fluxo-tempo, Boa. na fase, na fase dos ciclos respiratórios. Por que essa Não, enrolação? Fases dos. Fase tal. Tu é não estava fase respondendo só, FT? é Não estava fase respondendo assim da respiratória. agorinha? Modo tal, gráfico tal, fase tal. Fala do mesmo Fase, jeito, não precisa enrolar muito. fase respiratória. Qual é a fase? Respiração aqui. Não, Travou? aqui não é. Não, Quais são os. A gente vai voltar até sair isso aí. é Quais são. porque se me Bora lá. tá. Vamos lá. A gente só vai virar uma folha se tu Pode, entender. Eu pode posso entender. pular pra cá, pra cá, pra cá e só Não, jogar a matéria pra ti. Aí não vai ser uma mentoria. Quero que tu entenda isso aqui, tá? Quais são os três modos convencionais? não, PCV, PSV e VCV. Quais são os gráficos escalares? Gráfico de escalão. Fica mais fácil se tu olhar para a apresentação, porque eles estão na tua frente. É porque eu fiz a minha anotação, né? Os gráficos claros é volume tempo, fluxo tempo e pressão tempo. Quais são as fases? As fases, disparo, inspiração, ciclagem e expiração. Explica tudinho para mim de novo, sozinho. Os modos respiratórios, VCV, PSV e VSV. As fases do ciclo é volume, Já tempo, pulaste de novo. volume, Primeiro tu falou o modo modo. e tu já pulou para as fases. Primeiro é o gráfico, né? Não, primeiro é o modo, o segundo gráfico, o terceiro as fases. Pedi para tu desenhar, pintar, riscar essa ordem aí. Tá errando. Vai lá de novo. Os modos PCV, VCV e PSV. Os gráficos é volume tempo, fluxo tempo e pressão tempo. O, os ciclos, Já tá errado, não existe os ciclos. fases do ciclo. A De fase novo, vou trabalhar contigo que nem o Michael Jackson. Sabe como é que o Michael Jackson fazia? Sabe como ele fazia? Quando ele ia fazer um show, ele já tinha ensaiado aquele show umas 50 vezes. E o show completo. Como é que era o ensaio dele? Era o show. Aí imagina que tu tinhas um bloco ali de 5 músicas. E cada música é longa, né? Do Michael Jackson, né? Uns 4, 5, 6 minutos de música. Tem música que até dá 8, 10 minutos. É, Thriller, por exemplo, completa, dá 11 e pouco. Né? Se os músicos acertassem a primeira, a segunda, se eles errassem na quarta música, ele mandava parar e voltava. do zero. Só que aí voltava naquela música? Não, Tá? voltava da primeira música do bloco. E a gente vai fazer a mesma coisa. Se tu errar, tu vai voltar lá do início. Tá? Mais uma vez, começa com modo, depois com gráfico escalar, depois com as fases. Tá? Vai lá.
Muito interessante. Tá. Os modos respiratórios são PCV, PCV e PCV. E PCV. Os gráficos escalar volume tempo, corrente tempo. Corrente, tempo não. Volta desde o início, de Ai, novo. professor, Vamos lá, desde o início, de novo. é fluxo. Tá? Os modos respiratórios são PSV, VCV e PCV. Os gráficos escalar são volume tempo, fluxo tempo e pressão tempo. As fases, as fases são disparo, inspiração, ciclagem e expiração. Pois, ai meu Deus, Posso começar a azedar isso aí? por mais pode, né? Por mais Posso? Então tá. disparo. Quais são os modos convencionais? Os convencionais, PCV, PSV e VCV. O que, que significa PCV? É pressão, não, sobre pressão. Esqueci o que é o S. Eu só vou te perguntar coisas que tu já teoricamente aprendeu, tá? Eu não vou te perguntar o que tu não deu na mentoria. Por que, que eu estou fazendo isso? Cada mentoria, eu vou sempre puxar o que a gente deu na anterior, para saber se tu está estudando, tá? Sim, Combinado? tá. Hum, tá. Então, mais uma vez, Hum, hum. Adriano, eu quero que tu Senhor, escreva menos no caderno e te comunique mais comigo. tá. Não tem minhas anotações, senão eu não consigo acompanhar. Hum, hum. Vai lá, mais uma vez. Essa parte do modo, do modo respiratório, que sempre Uhum. conhece, e o Quais gráfico, são? os modos respiratórios, PCV, PSV e VCV, o gráfico escalar, volume tempo, fluxo tempo e pressão tempo, as fases, o disparo, inspiração, ciclagem e expiração. Esse é o conhecimento técnico, tá? Esse é o conhecimento técnico, que já é muito bom, né? Já sabe identificar já cada um deles, inclusive. Mas eu não tô aqui na mentoria te treinando para ser uma técnica em ventilação, Sim, né? Tu vai te tornar uma especialista em ventilação. Entende sempre dessa forma. tá bom. Então a gente vai puxar além do conhecimento técnico. Então já sei que tu consegue identificar e tecnicamente tu já fez isso muito bem, inclusive. Eu quero que tu me explique cada um. Minha primeira pergunta é: o que significa PCV?
Pressão sistólica, volume, não é isso. Ou esse eu sei que não é isso. Não é. Então, essa parte dos modos ventilatórios, tu ainda não sabe completamente. Tá? Então, anota isso aí, que tu precisa estudar. Tá? Anota. Tá bom? Sim. Segunda pergunta que eu vou te fazer. Por que o gráfico é chamado de gráfico escalar? Porque gráficos, como? Porque Porque ele tem eles têm esse processo. nome? Porque ele tem processos. Ele Não. é, não, Ele não está errado a tua resposta, mas não é a resposta para essa pergunta. Ele realmente tem processos, tá? Mas por que o nome é gráfico escalar? ele tem escalas. Sim, e como é o É nome da isso. escala? São volume, o volume tempo, o fluxo e a pressão tempo. É isso? Não, esse é o nome do Também. gráfico. Né? É, tu falou nome do gráfico. Eu quero saber por que, que o nome do gráfico é classificado como gráfico escalar. Essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta. O que Sim, significa disparo? o disparo é o início do processo de respiração, né? É o Tá, ponto puxa, zero. olha, eu interpretando a tua resposta, ela tá certa. Sim. Mas existem alguns nomes que a gente pode substituir para dar mais sentido. Em vez de eu falar processo, pode falar ciclo ventilatório. Hum, A gente não está falando de um processo aqui. então, Processo é uma coisa generalista. O que é um processo? Depende. Agora, se tu fala o que é um ciclo ventilatório, é algo específico. Então, disparo é o início do disparo, ciclo ventilatório. Então, tá certa a tua resposta. sim, Essa até agora foi a única resposta que tu acertou de primeira, tá? sim. O que significa a fase inspiratória? O que significa a fase inspiratória? Essa resposta eu ainda não te dei, mas tu consegue interpretar. O que está acontecendo durante a inspiração? É, é a continuidade do ciclo respiratório. Não, continuidade não. É porque ela não começa no Muito ponto zero, general. Sim, não? então tudo é continuidade. A inspiração, a ciclagem, a expiração. Tudo é É, continuidade. é verdade. Estou perguntando o que é a fase inspiratória. O que é? Está acontecendo nessa fase? Enfim, eu vou colocar. É o que o ventilador mecânico ofertou para esse paciente e ele já está sendo beneficiado, enfim, desse oxigênio do ar. Tá, vou tentar te ajudar. Não vou te dar a resposta, mas eu vou te ajudar a interpretar, tá? Larga essa caneta aí, tá? Faz assim com a tua mão. Junta mais ela. Agora faz assim. Vamos rezar. Ai, professor, olha, o senhor tem noção o que o senhor me causa, pelo amor de Deus. Eu tô brincando, vem cá, ó. Faz Ai, assim, ó. senhor. Assim, Certo, tá? Então, quando a gente afastar a mão uma da outra, oi, isso é a inspiração. certo, Quando a gente aproximar, oi, isso é a expiração. Tá bom? certo. Olha lá, inspiração. Oi. Expiração. Voltou. Agora olha para tua mão
E faz a inspiração aí só. O que está acontecendo dentro do pulmão? Ele está ganhando volume. É isso? Então, o que acontece na fase inspiratória? O pulmão ganha volume. Boa! Aí tem várias formas de tu falar a Tem. mesma coisa. Tu pode falar, o pulmão ganha volume. Boa. Ocorre o enchimento pulmonar. Boa. Ocorre a insuflação pulmonar. Boa. Tudo é a mesma coisa. Tá? Perfeito. Então, tu entende que tudo é uma questão, às vezes, mais simples do que a gente imagina de interpretar? Né? Sim. Então, o disparo, tu já acertaste. É o início do Então, ciclo. O que é a fase inspiratória? volume. É o Volume quê? pulmonar. Enchimento pulmonar, volume pulmonar, Agora, não é o volume volume. pulmonar, não. É o Enchimento. enchimento, é a insuflação, Inflação. é o ganho. Porque é um período, né? A Sim. inspiração não é um ponto, é um período. Então, todo aquele período ali tá tendo o enchimento pulmonar. Sim. Aí vai lá, faz de novo com a mão. Aonde tu estás? Não, fica paradinha, vai lá. Aonde tu estás? Que fase é essa? Expiração. Aonde tu estás? Sim. Começa. Antes. Parou. Antes da inspiração, quem é que tem? Antes da ins. É. O disparo. Mas tu falou que tu tava na expiração. Aqui. Então, começa na inspiração. Ah, tá. Vai, começa. E aí? Quem estava antes? Quem tava antes? Disparo. Mas A tu ex. falou que. Não, É. foi tu que falou que é a Não, ex. o senhor falou agora, eu fiquei pensando, fiquei lembrando. Coloca aí tua mão de novo. Beleza. Daí tu já vai inspirar, né? Sim. Como é que tu pode estar na ex aí? Se tu mesmo diz que antes da ins é o disparo. Imagina que tu tem uma ordem de pessoas, cada uma tem um nome. O nome da primeira é disparo, da outra é inspiração, da outra é ciclagem, da outra é expiração. Cada uma tem um nome. Faz com a mão. Faz a inspiração. Quem está atrás da inspiração? A ex. Olha aqui, lê aqui, ó. Lê aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Ah, tá. Quem é que está atrás da inspiração? É Decide. a disparo. Mas tu, É por que tu isso. tá falando que é a expiração? É o que se coloca, a gente fica até, enfim. Vamos Mas lá, é isso, vamos lá. tá? Faz a ins aí. Parou. Que fase tu tá agora? Vou começar a ciclagem. O nome da fase é Vou Começar a Ciclagem? Então, Como é o nome dela? tá. Você percebeu a fase. É a fase, vou olhar aqui. É a Tá aqui, ó. fase. Quero que tu olhe pra apresentação e veja. Tá aqui, ó. Tá aqui o gráfico, tá aqui os nomes. Não tem que olhar pra tua anotação. Olha pra cá. E olha pra tua mão, pra tu entender onde tu estás. Tu largou a mão, tu tirou 50% da tua interpretação. Sim. Coloca na frente. Junta a mão. O que foi que tu fez na ventilação aí? Agora. Quando tu juntou a Disparo. mão. Vou Não, quando disparar. tu juntou a mão, tu zerou a PIP. Então tá, colabou. Tá bom. Exato. E aí, o que tu fizeste agora aí? Aqui eu disparo. Não, aí tu botou a PIP. Porque tua mão tava junta, não foi? É só tu olhar pra tua mão. Junta a mão. Olha, não fecha o olho não, olha pra Colabou. tua mão. Isso. Colabou. Coloca a PIP. Pipi. Boa. Inicia o ciclo. Esvazia o pulmão. Respiração. Inicia o ciclo. Respiração. Parou. Fica aí. Em que fase tu tá? Eu tô na respiração. Não, Eu tô na respiração. Sim. não.
Eu já vou com a ciclagem, então, é o próximo passo. Agora sim. O pulmão ele vai encher para sempre. Então, assim, né? Ele não tem que ter uma transição. Então tu não pode ficar pulando ins e pula para ex. Pula para ins, não. Existem transições, tá? Esvazia o pulmão. Parou. Antes de terminar, em que fase tu tá? Aqui, eu estou na PIP aqui. Não, lembra que eu falei antes de terminar? Lembra que eu disse isso? Lembra ou não lembra? E aí, antes de terminar, tu tá em qual fase? Eu estou já na expiração. Boa! Agora termina de expirar. E agora, onde tu estás? Em qual fase? Ai, eu estou no disparo. Vou pro Já disparo agora. começou o próximo ciclo? Ainda não. Então ainda é Ainda não. expiração. Ainda é expiração, né? Expiração. Tá? Então a ideia, eu não quero que tu decore isso aqui. Sim. Então, Não é aprendo. isso, não é esse o sentido aqui da nossa mentoria, não é que tu decore. Eu já sei que tu sabe o nome já. Eu quero que tu saiba explicar, eu quero que tu olhe um É, gráfico com alguém que está com dúvida e te chame para tu poder ensinar, para tu poder explicar. É isso que eu quero. Se alguém chega contigo, poxa, Adriano e tal, o que significa o disparo? Tu tem que falar como uma especialista. Imagina que tu tá indo para uma consulta de um médico. Doutor, o que é que eu tenho? Aí o médico é. Tu vai ter confiança nesse médico ou tu vai te levantar e ir embora? É assim que vão sim, fazer contigo. sim. E isso eu tô falando de ventilação, mas isso serve para qualquer conduta que a pessoa julgue que é da nossa competência. Se ela te chama para discutir algo e tu passa em segurança, ela vai te descredibilizar na hora. A gente faz isso com os outros, não faz? Não é? Sim. Quando tu Não, vai pegar um médico novo, vai tirar contigo o plantão, novato. Tu espera que ele saiba algumas coisas, aí ele não faz. Tu já vai descredibilizar ele. Vai pegar uma técnica nova. Nunca trabalhou em UTI, vai ter que treinar ela. Entendeu? Tem um fisioterapeuta que é miguelento no teu plantão. Tu tá vendo um monte de assincronia, um monte de problema e tal. Tu vai ter que identificar e chamar ele pra discutir. Entendeu? Então a ideia aqui é que tu saia do ponto técnico e passe a interpretar o que está acontecendo. Tá? Então o que eu estou te cobrando aqui agora é tudo que a gente já deu até aqui. Tá? E para a gente poder passar adiante, eu vou ter que ter certeza que tu entendeu o que a gente já discutiu. Com muita franqueza, da última mentoria para hoje, tu estudaste? quase nada, professor. Pois é, tá? Então, para tu chegar onde eu quero que tu chegues, tu precisa estudar. E não é Sim, muito. E não é muito para estudar. Se tu deixar para relembrar os assuntos só quando tu me vê, a gente nunca vai dar um não, passo. A gente está travado no mesmo passo, certo. tá? Então o que é que eu vou fazer contigo? Eu vou te passar algumas atividades para tu desenvolveres antes da gente dar o próximo passo, tá? Então, quais são as atividades? Primeiro, é você identificar os modos ventilatórios convencionais e explicar a nomenclatura de cada um. Tá? Anotou? Então, primeira coisa, explicar os modos ventilatórios convencionais e explicar a nomenclatura de cada um. Tá. Tá bom? Depois disso, eu quero que tu explique os gráficos escalares da mesma forma que eu te expliquei. Tu vai me explicar. Essa aula aqui de hoje, tu vai me dar, ok?
E o terceiro, eu quero que tu identifique e explique cada fase do ciclo ventilatório. Eu vou fazer um breve resumo disso, tá? Para tu Sim. entenderes o quanto que é importante. Olha só. Primeira pergunta é: que modo ventilatório é esse aqui? Esse daí é o fluxo tempo. Ó, tá vendo como tu precisa É, olhei aqui. castigar o caderno para estudar? Não É. existe nome desse modo. Não existe modo Não. ventilatório fluxo-tempo. Não Ah, é o existe. modo que você tem. Não existe esse modo. E se fosse um gráfico escalar, que foi o que tu disseste, ainda assim tá errado. Não tem nada a ver com gráfico de fluxos. Então por isso que eu te falei. Te familiariza com o padrão de normalidade de cada um desses gráficos. Esse gráfico aqui, ó, tá vendo ele? Sim. Tu encontra ele aqui? Lá na pressão. Eu não vou olhar Não? se tu não conseguir me identificar Ah, exatamente o que tu tá. tá falando. No modo PCV Que é o do lado direito ou do lado esquerdo? é o meu lado direito. Boa. Lá no pressão tempo, O no que é gráfico o que? pressão tempo. Gráfico escalar, Gráfico pressão tempo. escalar, pressão tempo. Boa. É isso. Show. Então, eu fiz isso aqui, ó. Olha pra cá, eu não quero que tu escreva nada, quero que tu só olhe pra cá, Sim, aqui. tá? Aqui tu sabe onde tá. Eu fiz só isso aqui, ó. Que modo é esse? É o modo PCV. Boa. Muito bom. É isso. Então tu percebe que com um gráfico eu já consigo tirar tudo. Só com um. Tu sabe dizer já qual é o modo. Vou fazer um traço bem aqui. Que fase é essa aqui? Esse daí. Ciclagem. Boa, ciclagem. Agora, qual é o nome desse gráfico escalar? Hum, hum, Não vou, né? Não, 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 esqueci. Qual é o nome desse gráfico escalar? Ah, tá. É o pressão tempo. Qual é o nome desse gráfico escalar? Esse daqui, gráfico escalar, pressão tempo. É isso? Boa, É isso. agora. Sim. O que significa ciclagem? Esse fundo é o. Se me falar um termo, vamos lá. É, o fechamento, é quando inicia o fechamento de uma válvula para abrir outra, ou seja, fecha a válvula Excelente. da inspiração para ir para eixo. É isso? Tu acertastes a pergunta mais difícil de todas. Oi, professor. Foi. É exatamente isso. E tu explicaste tecnicamente como uma especialista de ventilação mecânica.
fechamento da válvula inspiratória e a abertura da válvula expiratória. Excelente. Muito bom. Muito bom. Então tu percebe que com um desenho a gente pode tirar tudo que a gente discutiu até aqui? Sim. É esse conhecimento que eu preciso de ti para a gente poder virar a página. Tá? Então a ideia é o seguinte, mas isso faz parte do processo, a gente está só no início da nossa mentoria. Tá? Agora, dia 6, 7 e 8, tá? Já tivestes uma experiência semelhante, tá bom? Se tu quiseres repetir, eu tô reforçando isso com todos os meus alunos. Eu vou ministrar, não só eu, mas junto com os coordenadores do Cesupa, um curso de ventilação mecânica 100% prático, lá no Cesupa. Tá? Agora, início do mês que vem. E a gente vai falar com uma abordagem diferente de vários assuntos que são inerentes àquilo que a gente está discutindo. Mas é um curso de 3 dias. A nossa mentoria vai durar 8, 10, 12 dias, depende. Tá? Caso tu queira ter uma experiência também para somar, tá bem barato o curso. Tá 350, alguma coisa assim. Deixo para ti esse convite, tá? Mas o principal daqui da mentoria é sempre a gente passar uma página quando a gente tem certeza que a outra foi absorvida. Entendeu? É um conteúdo progressivo, tá? Então, de hoje para a próxima mentoria, não deixa de estudar. Eu já te passei uma missão. No início da aula, quem vai dar é tu. E o que tu vai explicar? 3 coisas. Vai explicar sobre os modos convencionais, vai explicar sobre os gráficos escalares e vai explicar sobre as fases do ciclo ventilatório. Primeira parte da aula, quem vai explicar é tu. E lembra, tu vai me ensinar. Eu não vou checar se tu sabe, não. Tu vai dar uma aula para mim. Eu não sei, tu vai me explicar e vai me ensinar o que é isso. Tá bom? Tá? E depois que tu fizeres isso, a gente vai fazer algumas atividades assim. Por exemplo, aqui, ó. Que modo ventilatório é esse? Esse é o volume tempo? Não. Existe modo volume Não. tempo? Eu quero que tu pense bem antes de responder. Não responde antes de pensar. Tá? Esse aqui é o primeiro, Qual que é esse modo aqui? Esse modo. Eu acho que isso daí é o fluxo que tem. Não vou te dar resposta, tá? Não vou te dar resposta, eu vou te mostrar o teu erro. Fica olhando aqui, olha aqui. Tá? Já olhou o gráfico? Sim. Aonde ele tá? Ele tá é o primeiro, no modo VCV. E como é que é o nome dele? Volume tempo. Pois é, tu falou que o modo é fluxo tempo. Não existe esse modo, tá? E eu não tenho de onde ideia que tu tirou que isso aqui tem relação com o gráfico escalar fluxo tempo. Tá? Então tu precisa que a gente não consegue dar o passo se tá uma salada de fruta na tua cabeça. Mas por que isso aconteceu? Porque eu quis dar o passo contigo hoje, presumindo que o que a gente já deu, tu conseguiste estudar e absorver. Entendeu? E não tem como tu esconder, porque como o assunto é progressivo, na hora da aula eu vou descobrir se tu estudou ou não. Tá? Então a ideia é tu fazer aquilo que eu te expliquei. 15 minutos por dia. Tá? Tu tens esse tempo. 15 minutos do teu dia. Tu vai sentar e vai estudar. 15 minutos da gravação. E tu vai estudar o que a gente discutiu naqueles 15 minutos de gravação.
No outro dia, tu vai estudar mais 15 minutos a partir daquele momento. Eu parei de estudar hoje no minuto 17h42, tu anota. Eu vou estudar a partir desse 17h42 mais 15 minutinhos. Parou? Volto. Parou? Aí tá fácil, isso aqui eu já entendi. Mais 15. Aí tu mesmo vai te policiando. Mas tu precisa estudar. Não é que nem andar de bicicleta, ventilação, tá? Tu ficar sem estudar, tu reseta. Entendeu? Quer ver? Eu vou fazer um teste contigo. Olha só, numa coisa que tu acertaste da outra vez. Tu tens um paciente que está passivo e ao mesmo tempo ele está estável. Qual modo ventilatório a gente ventila ele? Esse paciente passivo estável. PSV. Qual é o modo? PSV. Beleza. Tá certo? Não. Se o teu paciente está passivo, ele está respirando? Ele está respirando ou não? Não. Tá ou não? Não. Então como é que tu vai botar ali no A PSV, que é o pressão. único modo que pede para ele estar respirando? Tá? Então esse aqui foi um assunto, por exemplo, da outra aula. Tá? Então o que é que a gente vai fazer? Para tu teres um aproveitamento muito bom, que eu sei que tu vai ter, e competência técnica para isso, eu também sei que tu tem. A gente vai segurar o conteúdo aqui. Sim. Na próxima aula, eu vou puxar isso de ti do mesmo jeito que eu tô puxando hoje, tá? Lembra, isso aqui tudo é conteúdo progressivo, então tu Sim, tem senhor. que estudar, tem que Tá bom. tá? Não precisa estudar como se tu fosse fazer uma prova, tá? Um cursinho, um concurso. Não, é 15 minutos só que eu peço. 15 minutinhos a gente vai. O que a gente faz agora? Bora agendar tua próxima mentoria. Nesse mês, a gente tem outra data agendada? Não, senhor. Você tinha Não? marcado. Não. Tá. Mês que vem, eu tenho bastante data ainda disponível. Bora ver aqui o melhor dia. Quais são os melhores dias para ti mesmo? Eu acho que é ímpar. Trabalho, folga. É ímpar ou par? Eu vou, esse mês que vem, eu vou estar de folga no par. Ah, de folga no par. Tá. A data mais próxima que tem disponível de par seria no dia 14, cai numa sexta-feira. Tem disponibilidade nesse dia? Vai ser antes do feriado, né? Ixi, nem sei se tem feriado no novembro. Tem feriado? Tem. Vai ter. Tá, mas vai cair no sábado, a gente tem finados. E vai cair no domingo, não adianta muito. A gente vai ter consciência negra, mas acho que não entra com feriado. Perdão, professor, eu estou de folga no ímpar, porque é 31 esse mês que a gente está, né? Então, tem uma data mais próxima. Ó. Não sei, tu que sabe. Tem certeza Não, que é no isso. próximo? É Então, isso. se tu tá de folga no ímpar, dia 5, tu tem disponibilidade? Uma quarta? Ai, ótimo. Quarta-feira. Tem? Melhor. Tá, a gente pode fazer depois do almoço? Pode. Eu Pode. estou preferindo mais de manhã, acho que eu tenho um bom aproveitamento, mas dá sim, dia de semana, acho que é mais tranquilo. É que na quarta de manhã eu tenho uma outra mentoria agendada. Não, perfeito, então pode ser esse dia, pessoalmente. Qual horário que o senhor quer? Não, pode ser depois do almoço, umas 14 horas, a gente já vai conversando, se organizando. 14 horas. Tá? Tá. Então, assim, só pra gente ficar bem acertado e acordado, tá? Nós nem chegamos perto da proposta de tema que eu tinha pra hoje, tá? Sim. Mas por que a gente segurou? Porque tu precisa estudar o que a gente já fez. Tá? E aí eu vou dar uma puxada forte.
tá bom? Nosso próximo encontro. Só vou te cobrar o que a gente já discutiu, não vou te cobrar nada além disso, tá? E assim, Adriana, Sim, pode confiar em mim. eu O confio. conhecimento, ele já tá na tua cabeça. Tu só tem que ter um pouquinho mais de paciência contigo mesmo. Na hora de interpretar a pergunta e quando tu falar, tu ter certeza que tu tá falando. Porque o que eu percebo? Tu responde rápido as perguntas sem pensar muito. Logo em sequência, tu mesmo percebe o erro e te corrige. Entendeu? Então eu sei que tu já sabe. E tu sabe que tu sabe também. Tá? E só são essas três coisas. Eu vou te perguntar tudo, vou te apertar de tudo que é jeito sobre modos, sobre gráficos escalares e sobre fases do ciclo ventilatório. Então, é esses três assuntos que tu vai arrochar. Tá? Vou te deixar de castigo estudando. Eu já, não precisa me cobrar, que eu já me cobro. Tá? Tá, tudo bem, não, eu vou fazer isso. Vou Ó, tu fazer isso. sabe uma coisa que eu fazia, que eu sempre deu certo pra mim? Eu Sim. nunca gostei de estudar muito em casa. E como eu trabalhava e trabalho ainda bastante, quando eu tô em casa, a não ser pra mentoria, né? Que as mentorias eu dou de casa, né? Aqui no estúdio. Mas, a não ser no momento que eu estou dando mentoria, quando eu estou em casa, eu quero estar relaxando a mente, fazendo outra coisa, vendo algum filme, lendo, Entendi. dançando, que eu voltei a dançar depois de muitos anos agora, me distraindo, né? Muito bom. Eu gosto de fazer isso. Então eu nunca deixei muito tempo para estar estudando, né, em casa. Então o que eu fazia? Quando eu estava trabalhando, sempre tem uns horários que tu fica ocioso. Sempre tem, né? Tipo, vou tirar ali um plantão, né, de 12 horas. Tu não vai ficar trabalhando às 12 horas. Vai, atende os pacientes, evolui e tal. Aí tem tempo pra tu falar mal dos outros, tem tempo pra tu tomar um café, tem tempo pra tu ir pro Ai, meu Deus. descanso. Não tem tempo de ir pro descanso? Tal, tem tempo de, né? Sempre tem. Eu tirava 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E já que eu tava no fogo, né? Eu ia me queimar logo. Uhum. Aproveitava, já tava lá, vou estudar aqui. E estudava, isso sempre deu certo comigo. E aí, quando eu já ia pra casa, eu já tinha trabalhado e estudado. E eu chegava em casa de boa, entendeu? E Sim, em casa tem roupa pra lavar, tem casa pra arrumar, tem comida pra fazer, tem compra pra pagar, um monte de coisa, cara. Sempre tem coisa pra fazer em casa. Às vezes tu tem mais trabalhos dentro de casa do que fora de casa, né? Então eu aproveitava o tempo que eu estava trabalhando para estar estudando também. Quando tinha alguém, por exemplo, algum estagiário comigo, algum residente me acompanhando, aí era melhor ainda. sim. Porque se eu ensino para ele, o meu estudo ganhava mais, eu tinha um melhor aproveitamento. E quando tu tá aqui comigo, aqui é um método de estudar diferente que a gente faz aqui. Aqui não é uma aula convencional. Se fosse uma aula convencional, eu não tava nem aí se tu aprendeu ou não. Já tava falando outros assuntos aqui, ó. E tá todo mundo me ligando aqui, ô Jesus. Todo mundo tá me atentando aqui. Vou até virar o celular pra lá. Até esqueci. O que eu O tava senhor, falando mesmo? o senhor preferia estudar quando o senhor estava trabalhando, ainda Não, mais quando sim, tinha sim. medo. Sim, mas a respeito do método aqui, né? Não é Sim, uma aula tradicional, onde eu tenho uma apresentação, certo. uma ordem de slide. Não, isso aqui é uma aula progressiva, com metodologia ativa, onde tu participa muito. Se tu não tá participando, aí trava. Sim, senhor. Tudo bem. Entendeu? E é lógico que eu não vou te cobrar uma coisa que eu ainda não discuti contigo. Aí tu vai falar Certo. assim, mas eu sei, mas se eu não discutir, eu conto como se tu não soubesse. Porque eu só cobro o que eu te passei, tá? Então a ideia é que nesse tempo entre uma mentoria e outra, tu consiga rever pelo menos uma vez a gravação toda, porque daí tu vai ter dúvida, entendeu? Vai Certo. ter dúvida. E é nessas dúvidas que a gente vai pegar esse martelo e martelar esse prego forte, para Certo. fixar bem esse conteúdo. Se tu tiver alguém para ensinar no teu dia a dia, melhor ainda, entendeu? Melhor ainda, porque vai ficar mais martelado esse prego, muito mais do que tu só estudar. Entendeu? Por isso que eu gosto de ter
no meu campo assistencial, estagiário, ter residente e tal. Eles acham que eu tô ensinando eles. Não tô, não. Na verdade, eu tô me ensinando para eles. Entendeu? Uhum. Então é isso que eu quero desenvolver contigo aqui, porque eu quero te preparar ao final da mentoria, tu tá segura para tu dar os cursos direcionados para enfermagem sobre ventilação mecânica. E a galera vai te perguntar, vai te questionar, vai. E se tu passar em segurança, lembra do exemplo que eu te dei do médico inseguro. A pessoa vai te descredibilizar na hora. Entende? Sim, sim, Então, a gente já tem uma data sim, marcada, um horário, né? sim, Data e horário. E a gente vai começar contigo dando aula pra mim. Tá bom? E eu sei que tu vai arrasar. Tu és muito competente. tá Tá? bom, sim, E aí, tá se tu certo, conseguires chegar onde eu quero, aí eu vou me sentir mais tranquilo pra poder jogar mais conteúdo em cima. tá E a certo. gente ir progressivamente caminhando. Devagar. Pá, pá, pá. Ok? Só uma pergunta rapidinho, lá não, Cesupa vai ser 5, 6, 7, 6, 7, 8, é isso? 6, 7, 8. O senhor sabe me dizer os horários? Sei. Sexta-feira. Sexta-feira já. Dia 6, Dia 6. Deixa eu abrir o calendário aqui. vamos ver se consigo me Novembro. abrir. Dia 6. Dia 6 é na quinta-feira. Vai ser à noite, tá? De 7 até 10. Mas vai começar às 7? Não. Não, porque estrategicamente nós colocamos esse horário porque tem muita gente que vai sair do plantão e Sim, ir pra lá. sim, Entendeu? Muita gente. E aí a gente colocou 7 horas, mas eu vou sim, começar mesmo o conteúdo, né? Mais pesado ali, mais direcionado. Mais 7h15, 7h20, tá? Mais ou menos esse horário aí. e nos outros Vai dias? até 10 horas? Não, também. Um pouquinho antes ali eu vou estar terminando. É porque tem gente que vai sair de lá de ônibus. Tem muita gente que vai vir pra cá fazer o curso que vem de Castanhal, entendeu? Sim, Então, às 15 para as 10, 9h40 eu vou estar encerrando. Então, esse vai ser o horário da quinta-feira, dia 6, à noite. Sexta-feira vai ser o mesmo horário, ah, que é na sexta. Aí no sábado vai começar de manhã e vai até o final da tarde, tá? Só que no sábado é uma programação diferente. Na quinta-feira é comigo, ventilação pura. Na sexta-feira é comigo, ventilação pura. No sábado de manhã já é com os professores Leonardo e com a professora Gabriela, que são coordenadores lá do Cesupa, tá? E eles vão fazer uma atividade de ventilação mecânica, mas relacionada com a prática assistencial no Centro de Simulação Realística do Cesupa, você top. entendeu? É espetacular, aquilo é um Ai, professor. playground ali. Isso vai ser sábado de manhã, aí vocês vão ser liberados para almoçar e tal. Aí de Uhum. tarde eu chego pra gente fazer a finalização, Ah, tá, perfeito. entendeu? Aí ventilação direto. Eu vou tentar me organizar para isso. Então. Então, sempre a abordagem presencial e prática com a máquina, ela também dá um contexto diferente. Nada se compara à mentoria, lógico, né? Sim, Mas eu, por exemplo, o pessoal até brinca, né, comigo. Teve alguns meses atrás o curso do professor Ângelo Roncalli, né? Que é talvez o nosso um dos maiores uma das maiores bases científicas que a gente tenha na América Latina. E veio dar um curso aqui em Belém. E eu vou, todo ano que ele vem eu vou. Aí o pessoal me vê e tal, brinca, Walter, pô, tu nem precisa mais de curso e tal. Aí eu brinco e tal, faço aquela política e tal. Mas por que que eu sempre faço? Porque, imagina só, a Adriana vai ser especialista em ventilação mecânica voltado para a enfermagem. Aí tem um evento de ventilação mecânica importante na tua região, voltado para a enfermagem, e a Adriana não tá.
Aí tem outro, aí ela não tá de novo. Aí tem outro, aí ela não tá de novo. Como é que tu vai te tornar referência para aquelas pessoas ali, se Que é nos seu público, eventos né? daquele contexto tu não tá inserida naquele, entendeu como é que é? Então eu fiquei até sem graça. Teve uma hora da aula, e isso eu já faço o curso do Ângelo já há muitos anos, né? Há muitos anos. E a gente tem um bom vínculo profissional, mesmo ele morando em outro estado, viajando pela América Latina, a gente tem um bom vínculo profissional, um contato profissional, a gente conversa bastante. E aí, durante o curso dele, simplesmente ele falou assim: olha, inclusive esse assunto aqui, eu quero aproveitar o Walter, que está aqui presente, que é um grande estudioso de ventilação mecânica. Walter, se tu quiseres contribuir com alguma coisa, tá? Durante a minha apresentação, só falar. Aí eu fiquei todo sem graça ali, entendeu? Mas isso é um resultado de quê? E a gente está envolvido nesses processos de ventilação, que é o nicho que eu atuo o tempo todo. Vai ser lembrada. Ah, olha, vamos fazer um congresso, pô, a gente quer levar a ventilação. Ah, tem enfermeira Adriana. Pá, já te puxo. Já, pum. Aí tu começa a te tornar o que tu quer fazer. E quando tu vieste conversar comigo, tu vendeu pra mim essa ideia. Professor, eu quero me tornar uma referência nisso. Não foi isso que tu pediu pra mim? Sim, Então eu vou te colocar no trilho. Mas eu só vou te dar um empurrão. Quem vai sim, correr é tu, certo. tá? Então a nossa ideia é essa. Eu quero te tornar e eu não vou exigir menos que isso. Não vou, tá? Eu quero que tu chegue lá com todo o gás, que tu coma isso aqui com farinha mesmo, entendeu? Chegue para avaliar um paciente, saiba como começar, por onde começar, o que ajustar, como avaliar. Eu puxar o agaso, pá do paciente, bater o olho, entender, saber classificar a gasometria, como melhorar aquilo usando a ventilação mecânica. Entendeu como é que é? Sim. Quero que tu esteja nesse nível e tu vai chegar lá. Muitos enfermeiros que conseguiram fazer esse curso comigo chegaram lá. Com muito menos da metade da experiência que tu tem já com ventilação mecânica, porque tu já tivestes aula comigo, já fizeste um módulo comigo, já e esse módulo que despertou a tua vontade, né, de Uhum. absorver isso, porque tu entendeu o tão quanto que a ventilação está envolvida nos processos da enfermagem, porque assim, é aquela coisa, se ninguém te fala, ou te ensina, ou te mostra o perigo de algo, tu realmente não tem medo daquilo. Porque tu não sabe o perigo que é. Sim. Ó, os meus irmãos, por exemplo, eles foram criados, né, com meu padrasto, que é um caipirão, né? Ele mora lá em Mato Grosso, lá em Cuiabá e tal, e ele tem uma chácara no meio da BR, que tem plantação, tem gado, tem não sei o que. É uma outra realidade. Meus irmãos cresceram no mato, entendeu? E tem arma por todo o canto da casa. Isso é cultural ali deles. E eu tenho um pavor de arma. Uhum. Sei mexer com arma, o básico. Porque eu tive que ter essa educação por não ter um manejo, porque quando eu ia para lá, caso eu precisasse utilizar, caso eu identificasse, até mesmo para não mexer pelo risco que é, eu tive que aprender a limpar, a municiar, a desmuniciar, a atirar, posição de tiro. Então, tudo isso eu tive treinamento, mas eu não suporto arma. Eu fico nervoso quando eu tô num ambiente eu sei que alguém tá armado. Não me sinto bem com isso. Esse é o impacto do perigo que eu sei que a coisa tem e o porquê que mesmo eu com esse medo quis estudar a respeito disso. Entendeu? Outra coisa são os meus irmãos que cresceram vendo os amigos ali, os caipiras tudo dar tiro, entendeu? Aí caçar. Eles desde novinhos já tinham as armas de chumbinho dele. Então, para eles, aquilo ali, o risco, para eles é muito diferente do que é para mim. Por isso eu tive aquela ânsia de estudar até mais que eles. Mas o perigo da coisa, eles não vê. Para ele é uma coisa normal. Entendeu? Do nada, assim, o meu irmão tá dirigindo, vai abrir a porteira da chácara, ele vai lá, puxa uma arma daqui, guarda a outra aqui e tal. Tá É uma bom. coisa que me incomoda. Entendeu? E eles sabem disso e eles têm um certo respeito por isso, mas eles sabem que eu sei se eu precisar, né? E se Deus quiser, nunca vou precisar. Entendeu? Tanto que quando eu vou pra lá, eu falo logo, ó, eu não quero ver arma na minha frente. Já falo logo.
Então tu entende mais ou menos porque o ventilador é uma arma. Mas só não Sim, tem medo quem não sabe manusear. é verdade. Entendeu qual foi o trocadilho da coisa? Sim, sim. Então essa semente, né, que germinou e deu fruto, né, em ti, foi porque tu viu e descobriu, caramba, cara, olha o tanto de coisa que a gente consegue resolver com a ventilação mecânica e evitar com ela, né? Pô, eu quero aprender a fazer uma conduta mínima e saber o que está acontecendo ali com o paciente. Não sei se já aconteceu contigo isso. Comigo já várias vezes. Eu odeio banho que fecha a cortina. Pra mim não tem sentido nenhum fechar a cortina. Ah, mas é a privacidade do par. Privacidade para quem? Para a própria equipe que está trabalhando no setor? Verdade. Tu tá privando o paciente de quem? Da equipe que está trabalhando, cuidando do paciente, não faz sentido isso. Se tivesse uma plateia, se fosse. Aí é outra coisa. Mas quem está dentro de uma UTI é um grupo fechado. Quem está dentro de um leito de enfermaria ali, num setor fechado, é um grupo fechado. São tantos técnicos, tantos enfermeiros, tantos médicos. É uma equipe profissional, pô. Trabalha com isso. Então, para mim, banho não tinha que ter cortina, não. Porque eu já cansei de ver banho que o paciente estava de um jeito antes, e na hora que abriu a cortina meia hora depois, meu amigo, era outro paciente. O que aconteceu naquela meia hora, eu não sei. Sim. Entendeu? Então a gente tem que entender o risco das coisas, né? E na ventilação mecânica já ir resolvendo. E a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Tá? Tá Fechado então? certo. Fechado, professor. A gente se Então, dia encontra. 5, tá? A Dia gente 5. vai e vamos dar andamento nesse conteúdo aí, porque ele ficou travadinho hoje. Bom, Tá tudo bom? bem. Tá ok, professor. Tá joia. Um bom domingo pra ti. Fique com Deus e até a próxima. Tudo bem. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.